Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Wilson Fisk, ele que é lutador de luta olímpica. Quero agradecer o Wilson por ter aceitado o nosso convite. Você tem, esta semana, um grande desafio. Que desafio é esse? Boa tarde, Wendel. Eu que agradeço também pelo convite. A gente está com um grande desafio que é o Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica, né? Campeonato Brasileiro de Wrestling, lá no Rio de Janeiro. Como é que você chegou a esse campeonato? Teve uma seletiva entre os atletas alagoanos e eu venci na minha categoria e a gente conquistou a vaga para poder disputar a etapa brasileira. São quantos que disputam a etapa brasileira? Como é que ela funciona? Funciona da seguinte forma, cada estado vai ter no mínimo um atleta campeão, então vai ter em torno de 27, 28 atletas. Certo, me conta. Você precisou se organizar para conseguir ir a esse evento que é no Rio de Janeiro. Exatamente. Do que você precisa para uma competição como essa? A gente precisa de toda a infraestrutura, né? A gente precisa de uma malha adequada, precisa de um calçado adequado para praticar a luta, que tem que ser personalizada. Cada atleta tem sua malha com seu nome, com o estado que representa. Fora isso, as passagens, hospedagem, alimentação, transporte, essas coisas. E para conseguir isso daí, tem alguma conta, alguma forma de chegar a isso? Tem, eu estou fazendo uma vaquinha online, certo. Mas como a gente já está bem em cima da competição, eu peço para que quem queira ajudar o atleta alagoano, que deposite na minha conta particular mesmo, que deve estar na tela aí já aparecendo, né? Está mostrando aí, Banco Itaú. Banco Itaú, agência 8907. Isso. Conta 25376, dígito 2. Exatamente. CPF 069 280 114 67. 67, porque aí cai instantâneo, né? A vaquinha você tem um prazo para sacar depois. Quanto tempo você pratica o wrestling? O wrestling é um esporte muito novo para mim, tá? Com cerca de 6 meses que eu estou praticando. Certo. Eu sou lutador profissional de MMA e queria aperfeiçoar a minha luta de chão. Aí entrei no wrestling para aprender, acabei gostando e também tendo uma desenvoltura melhor do que eu esperava no esporte. Você antes lutava o quê? Eu sou lutador de Muay Thai, a minha base, Muay Thai. Treinava um pouco de Jiu-Jitsu e sou lutador profissional de MMA. E no decorrer das lutas, os outros atletas foram estudando e acabou por me vencer no passado. Eu fazia 4 anos que não perdia para ninguém e tive uma derrota no passado, justamente era o meu ponto fraco, era a luta de solo. Então eu resolvi treinar o wrestling para não ter mais esse ponto fraco. E chegando lá, acabei me identificando muito com a luta e gostando. E recebi o convite para participar da seletiva alagoana. Participei, venci na minha categoria e tomei gosto. Hoje em dia eu quero muito praticar o wrestling e representar, quem sabe, até a seleção brasileira. Quais são os fundamentos da luta olímpica? O fundamento da luta olímpica é você tem que encostar as escápulas do seu oponente no chão. A gente tem sempre uma base firme, de média, a gente pode atacar de tronco, no meu estilo, que é o estilo livre, né? Tem o estilo greco-romano também, que só pode atacar do tronco para cima. No estilo livre, pode atacar o corpo inteiro, perna, cabeça, braço. Então, é uma luta mais solta, bem rápida, bem dinâmica. E aí, nessa base, o atacar significa derrubar. Derrubar e manter o oponente com as 2 escápulas no chão por 3 segundos. Aí você vence por chama de tucho. A vitória limpa. Por 3 segundos. 3 segundos com as Qual escápulas é no chão. o que torna isso mais difícil? Derrubar de costas nesse tipo de luta? Por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta porque você luta o jiu-jitsu. Jiu-jitsu também derruba. O judô tem como um dos fundamentos derrubar, e a principal pontuação do judô é derrubar de costas, é o ippon. É o ippon, é o golpe perfeito, né? É o golpe perfeito. Isso. O que é que faz para o wrestling ser mais difícil derrubar, encostar as costas do adversário no solo? Chão? É justamente a diferença. O wrestling, ele usa uma malha. É praticamente como se antigamente os praticantes, no greco-romano, praticavam sem roupa. Hoje em dia a gente usa malha. No judô e no jiu-jitsu você tem o kimono, você tem como pegar, segurar, agarrar, dar uma pegada mais forte. No jiu-jitsu não. No wrestling não. Você é corpo a corpo, pele com pele. Então se o cara começa a suar já fica mais difícil de você derrubar e manter ele. Você, no caso do wrestling, não tem o que no jiu-jitsu você precisa da finalização, não é isso? Isso. No caso do wrestling, a finalização é manter 3 segundos. 3 segundos com as escápulas no chão. Ou a gente pode ir pontuando. Quando coloca o joelho no chão, são 2 pontos. Eu consigo pegar as costas, mais 2 pontos. Se eu abrir uma diferença de 10 pontos para o meu adversário, eu já venço a luta também.
Também tem essa questão de pontuação. 10-0, 12-2, 11-1, aí já encerra a luta. Entendo. Onde é que se pratica o wrestling aqui em Maceió? É um esporte muito novo, até no Brasil mesmo. É um esporte de origem mais praticado na Europa, na América do Norte. Mas aqui em Alagoas a gente tem um projeto social lá na UFAL e tem a federação de lutas aqui que fica no Trapiche, que é lá onde eu treino. Eu componho a seleção alagoana de wrestling e a gente treina lá. Tem dificuldades estruturais? Você falou do judô, a gente falou do judô. O judô você tem o kimono. O kimono é uma dificuldade de comprar. Se você for por boxe, você tem a luva, tem o que é que tem? Quais são os itens do wrestling? É um pouco mais caro os materiais do wrestling. Até para você encontrar aqui, eu já rodei Maceió atrás da sapatilha para praticar o wrestling, não tem, só tem pela internet. Você tem que comprar em sites internacionais. E a malha também, que não vende aqui, você tem que comprar pela internet. E os padrões que são exigidos nas competições, cada vez mais atuais, a gente tem que encomendar lá de Minas Gerais para conseguir a malha chegar aqui. Imagino que seja também uma necessidade de ser sob medida. Sob medida, exatamente. Cada um tem a sua. Aí vocês tiram as medidas aqui e mandam para eles? Isso, exatamente. É porque já tem um padrão, né? MP e tal. Aí já tem ele pré-pronto. Aí você diz, minha medida é X, ele já envia, já manda certinho com o nome do atleta, o estado que ele representa, porque necessita de duas, né? Uhum. Não é uma malha apenas, tem que ter uma azul e uma vermelha, que representa o corner que você vai ficar. Aí, porque você descobre na hora. Na hora. Vai lutar no corner vermelho, aí você já veste a malha vermelha. Vai lutar no corner azul, aí já malha azul. E isso daí no Brasil, o wrestling, ele tem essas duas divisões, a livre e a greco-romana? E a greco-romana e tem a feminina, são regras diferentes também. As duas são olímpicas? São. O wrestling em si ele é olímpico, é um esporte que está... Mas qual a categoria que vai à disputa? As duas. As duas. Você pode lutar tanto o estilo livre como o estilo greco. Então, pode-se dizer que um dos sonhos do Wilson Fisk é conseguir avançar no wrestling, na luta olímpica, para conseguir uma Olimpíadas, por exemplo? Sim, se a gente vai estar sempre pensando alto, sonhando alto e correndo atrás de realizar os sonhos. Existe algum ranking para chegar às Olimpíadas? Primeiro a gente tem que chegar na seleção brasileira. Estando na seleção brasileira, aí é competição. Você ganhou o brasileiro, aí tem o sul-americano, aí depois tem o trial, que é... Tem uma eliminatória para a Olimpíada. Para a Olimpíada. Você tem que se ranquear mesmo. O que garante um campeonato brasileiro? Garante alguma vaga em algum lugar? Já garante que eu posso disputar o sul-americano. E, principalmente, quando você medalha, até o terceiro colocado, você já consegue do governo federal o auxílio Bolsa Atleta, né? Que é o tão sonhado para qualquer um atleta do esporte, é a bolsa. Que vai auxiliar você se dedicar só ao esporte. Você está recebendo a bolsa para treinar e continuar competindo. Esse é o objetivo? É o meu principal objetivo. Quando é o sul-americano? Eu não sei, ainda não tem data. Ainda não tem data. Né? Então, a competição acontece no dia 18? Dia 18, lá no Rio de Janeiro. O dia inteiro? No Parque Olímpico, né? Lá onde foram as Olimpíadas. O dia inteiro? O dia inteiro. Fora essa, que outras competições estão à vista? Vai ter o Alagoano agora em julho também. Acho que é dia 20 de julho. Quantos atletas estão na seleção atualmente? Em cada categoria tem no mínimo 2, que é o titular da vaga e o reserva. E tem os aspirantes também. Aí é difícil a gente dar um número preciso, mas cada categoria tem no mínimo 2 atletas. Você falou que está há 6 meses praticando. Quanto tempo você, pelo que você sabe, se pratica a luta olímpica em Alagoas? É um esporte muito novo, como já falei antes. Eu creio que esteja de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. 8 a 10 anos aqui. Aqui se estabelecendo. Isso. Quais os valores? A gente sempre fala do judô. O judô você tem a questão da disciplina. O próprio nome do judô é caminho suave. Qual os valores de uma luta greco-romana? Também a disciplina, a educação, o respeito e o autocontrole. É o autocontrole. As pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho, ele está no YouTube? Você tem luta já prevista para que as pessoas em Alagoas possam ver?
Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, quiser conhecer um pouco do meu trabalho, além de atleta, eu sou professor também de artes marciais. É só ir no meu Instagram, @WilsonFisqueSantos, e lá vai ter várias fotos, várias imagens, os lugares que eu dou aula. E você pode... Estão convidados todos a comparecer, fazer uma aula experimental nas academias que eu trabalho ou na academia que eu treino para conhecer lá o meu trabalho. Você falou do MMA, você também luta no MMA? Luto. Em que categoria? Peso galo, até 61 quilos. Isso daí, dentro do MMA, você tem as empresas que gerenciam isso. Tem o UFC, tem outros. Você participa de alguma delas? Sim, aqui em Maceió eu sou lutador do Maceió Fight Championship, certo, do Brabus Combat. Certo. E eventos de fora eu já lutei alguns, como Batalha FC, como o GFC, que foi lá em Garanhuns, e outros eventos. A gente está aqui com o Wilson Fisk, o Wilson que está representando Alagoas no Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica, o wrestling, e precisa do apoio do alagoano para poder competir. Para competir, para poder colaborar, foi feita uma vaquinha, mas você também pode contribuir com a conta que a gente vai voltar a mostrar aí no Banco Itaú, tá? Agência, me permita, 8907, conta 25376, dígito 2, o CPF é o 069-280-114, 67, o Wilson Fisk Santos. Isso. Vai aparecer o Wilson Santos? Não, o meu nome é Wilson Carlos Santos. Wilson Carlos Santos vai aparecer. Wilson, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns, a gente espera que tudo corra muito bem, que você represente bem Alagoas e que volte aqui para contar o resultado, tá bom? Eu agradeço pela iniciativa de vocês, pela ajuda, e conto com a ajuda dos alagoanos para estar representando o estado mais uma vez. Eu que já venho nessa batalha há 10 anos das artes marciais, é um esporte novo, mas onde eu venho me destacando e que eu tenho sempre trazido bons resultados. E eu tenho certeza que vai ser mais um nessa competição. Ok, obrigado. A gente vai para um breve intervalo, volta já. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha. E ela me dizia: aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado de um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal, e isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém, a lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Agora aqui comigo o José Geraldo Marques, ecólogo, quem eu agradeço demais ter aceitado o nosso convite de falar sobre algo que a gente já até adiantou, né, José Geraldo? Meses atrás estávamos aqui falando sobre a situação do bairro do Pinheiro e adiantamos o que o relatório da CPRM confirmou, não é isso? É verdade, Wender. Eu gostaria de agradecer. Eu acho que isso é uma oportunidade que você dá não somente a mim, mas que também dá ao público para que eu possa compartilhar um pouco das minhas ideias, das minhas conclusões. E você falou acertadamente. Nós, numa das primeiras entrevistas aqui, eu pude adiantar o que eu acharia, o que eu achava, a análise que eu tinha da situação do Pinheiro. E, para surpresa de muitas pessoas, eu ainda torci até o fim para que eu estivesse errado. Tá? É o dilema do cientista, não é? Sim. Galileu, você tem a história de Galileu, não é? Galileu é obrigado a abjurar. Ele tinha descoberto que a Terra girava em torno do Sol, não era o contrário. E fizeram toda aquela festa porque ele tinha que abjurar, não é? Mas dizem que as pessoas que estavam próximas a ele ouviram ele dizer assim, eu estou errado,
não é assim que funciona, mas virou-se para os próximos e disse, a terra está parada, por se move, mas, no entanto, está se movendo, né, neste momento. Porque realmente foi uma previsão de uma coisa que é uma coisa triste e que eu preferia que eu tivesse errado do que eu tivesse realmente acertado. Mas eu sou uma pessoa que nessa época de descrédito científico, eu ainda creio na ciência. Não é? Eu tenho me dedicado à ciência e creio na busca da verdade científica. Então eu não posso fugir a ela. Era o que a análise científica me mostrava. A análise científica pode errar, pode estar errada. Tanto que você deve estar bem lembrado que eu sempre falava aqui na questão das probabilidades. Sim. Olha, a probabilidade de que aconteça isso é uma probabilidade muito alta. Não é? Infelizmente, a minha previsão não foi profecia. Às vezes as pessoas dizem, rapaz, você é profeta, você... Não é profecia, é análise científica, é baseada em dados científicos, que infelizmente foram confirmados in totum, totalmente pelo relatório da CPRM. Para a gente explicar, para quem ainda não teve acesso ao relatório do CPRM, um dos pontos, a gente vai tentar destrinchar isso aqui no nosso programa, um dos pontos, antes de entrar na questão da Braskem, da questão do solo, da ação do homem no solo, tem que o solo do pinheiro já apresenta naturalmente espaços, buracos. O que CPRM está querendo dizer com isso? Olha, essa realmente é uma das coisas que vem sendo colocadas desde o início, de que existem alguns, digamos assim, poucos ocos mais superficiais. Por exemplo, em termos científicos, inclusive há aqui um estudioso que afirma ter dados da existência de uma dolina. O que seria uma dolina? É uma dolina. Uma dolina é um espaço que é aberto, é como se fosse um oco. As dolinas normalmente são realmente naturais, tá? Mas as dolinas normalmente são superficiais, em terrenos cársticos. E mesmo que que haja essa dolina, ela é insuficiente para explicar o que é que estava acontecendo. Certo. Não é? Então, mesmo que existam... Dolina, me desculpa te interromper, professor, mas dolina seria alguma coisa parecida com cavernas dentro do solo? Caverna digamos, caverna mirim. Eu não posso comparar, por exemplo, uma dolina clássica, não é, com uma caverna das que foram deixadas pela salgema. Mas o que tem dentro dessa dolina? Ar, água, o que é que tem dentro? Olha, as dolinas são realmente um vazio, tá? Elas, normalmente, elas não são preenchidas por água. Acredito, né? E é um vazio. Certo. Né? Não é um vácuo. Não é um vácuo. Vazio. É um vazio. Superficialmente, isso daí é possível de saber onde essas dolinas estão, a 40 metros, a 50 metros? Isso é possível? Na realidade, dos dados que eu tive acesso a esse estudioso daqui de Alagoas, ele falou que tinha dados de uma dolina. Uma dolina. Uma dolina, tá? E as dolinas são sempre muito mais superficiais do que as cavernas. Você não vai ter, por exemplo, uma dolina a uma profundidade de 1000 metros, certo, como existem as cavernas que foram deixadas pela Braskem. Ou seja, o solo onde tem 30 mil habitações conviveram secularmente com essas dolinas. Não causariam desequilíbrio na superfície, não é isso? Sim, muito provavelmente as dolinas, a dolina de que eu tenho notícia não seria suficiente para desestabilizar o solo. Aí, diante disso, sabendo de uma condição natural, mas não problemática dessa parte do pinheiro, começou-se a
40 e poucos anos atrás, a se extrair o sal-gema. É verdade. Essa extração, que é considerada mineração, concorda? Né? É mineração. Essa é irregular em solo urbano? É prejudicial em solo urbano? Olha, irregular não necessariamente. Prejudicial depende do andamento de como as coisas vão se dando ao longo do tempo. No nosso caso, foi altamente prejudicial. Porque existe uma camada embaixo do solo de pinheiro, mutange, bebedouro, acredito, levada, de um sal, e eu acredito que esse sal seja grosso, seja duro. Olha, ainda essa semana alguém entrou no Face tentando me desacreditar, tá? Eu nem respondo essas coisas, é um desgaste de energia, não é? Muita gente pensa que só existe o minério sal-gema. Sal-gema, como nós já conversamos aqui, é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Às vezes está contaminado com outros cloretos, como o cloreto de magnésio, né, por exemplo. Não é? Então, muita gente pensa que só existe sal-gema aqui no Brasil, em Alagoas, e que em Alagoas é só na região de Maceió, e na região de Maceió, na região do Mutange, Lagoa, aquela região onde as perfurações causaram o maior problema. Na realidade, jazidas de sal-gema nós temos em várias partes do mundo. Jazidas de sal-gema nós temos em várias partes do Brasil. Por exemplo, a Bahia mesmo, ela tem a mineração de sal-gema. Inclusive, atualmente, há um problema, que é um problema de subsidência na ilha de Itaparica, que é um problema de subsidência grave, não é? A sorte é que foi em área desabitada, mas começou do mesmo jeito, é recente, começou do mesmo jeito, tá? O grande barulho, tá entendendo? É o chamado terremoto, e logo depois foi uma subsidência violenta e que, por causa das características de lá, continua. A sorte é que é em região desabitada, mas afundou tudo e continua afundando e sendo coberto por água. Hoje você só vê como se fosse um grande lago na superfície, não é? Agora, por outro lado, no Brasil nós temos jazidas de sal-gema em outros locais. Tanto que quando a Sal-Gema Indústrias Químicas resolveu se implantar aqui na região da Restinga, uma das coisas que eles tentaram usar como chantagem foi que, se não fosse ali, na ponta da Restinga, eles iriam se mudar para Sergipe. Se iam se mudar para Sergipe, é porque Sergipe tinha sal-gema e realmente tem sal-gema, não é? Isso era um blefe. Alagoas tinha sofrido já o trauma da perda da Petrobras e isso assustou todo mundo, não é? A gente vai para Sergipe, não é? Bahia tem, Sergipe tem, e Alagoas não é só aqui, tá? Nós temos aqui em Alagoas as chamadas, tem algumas subbacias, por exemplo, a subbacia Paripueira é uma subbacia que também tem jazida de sal-gema. Então tem em mais de um lugar. São as chamadas subbacias evaporíticas. Tá? Onde você tem subbacia evaporítica, há sinal de que pode existir sal-gema. E uma coisa extremamente curiosa, tá? Que essa eu consegui resgatar muito recentemente. Normalmente nós associamos a mineração de sal-gema aqui na década de 70 e após aquela descoberta acidental feita pela Petrobras em terra que era de Euvaldo Luz, não é? Tá? Mas na realidade sal-gema já havia sido encontrado aqui em Alagoas e imagine aonde? Na Lagoa do Canto, município de Palmeira dos Índios. Tá? E ali havia inclusive uma indústria
que se chamava, na época, 54, se chamava Saugema Indústrias Químicas. A utilização não seria industrial, não seria para polo cloroquímico. Se pensava principalmente em ração para gado, em adicionar ração para gado. E isso daí, quando a gente vai analisar, a gente falava no programa anterior que a extração do Saugema se injetava água, se extraía e que o procedimento correto seria o quê? Reequilíbrio hidráulico? É o que faltou, quando você me pergunta, mas sempre é prejudicial? Olha, pode não ser. Desde que haja um mecanismo governamental e ou independente que acompanhe todo o processo. Tá? Então, se você faz a mineração, então o que é preciso? De época em época, quanto mais próximo, melhor, é preciso monitorar o estado das cavernas que ficam, os chamados poços. Porque os poços, como você falou, de início, realmente, eles são preenchidos com água, que é o que dá segurança hidráulica. A água não se comprime, então ficam os poços cheios de água, e isso dá segurança hidráulica, sustenta. O grande risco, gente, e que todo mundo sabia, que é o que eu falei na época, o grande risco é perda de segurança hidráulica. É um risco que é conhecido, tá? Pode não acontecer e pode acontecer. Então, a água, ela pode se perder por algum motivo, e se ela se perde, então você vai tendo um vazio e muitas vezes o teto da caverna não aguenta, que foi o que aconteceu aqui e que eu já vinha dizendo e que o relatório da CPRM confirmou, está quantitativamente confirmado. O que aconteceu, aquele famoso terremoto, que não é terremoto, né? Quando ele aconteceu, eu já fiquei muito desconfiado, porque na minha casa nós não sentimos, por exemplo, nenhum tremor de terra, tá? Foi um grande Registre-se que você morava no Pinheiro. Eu moro no Pinheiro, morava. Agora eu já sou refugiado ambiental, já fui expulso. A prefeitura, para agravar a minha situação e de outras pessoas do bairro, mandou pichar minha casa, sem me comunicar e sem autorização, sem explicar para quê. E ainda, quando apareceu a explicação, com uma senhora que se identificou que era uma autoridade da prefeitura, ainda muito mal educada comigo, tá? Minha casa virou casa V6, tá lá pichada. Quer dizer, é como Hitler fazia, pichando as casas, dizendo, olha, tá até tal época vocês têm que desocupar. Uma casa que já tinha sido desvalorizada pela situação de um modo geral, agora, quem chega aqui vê uma casa V6, não é? O que é que vai pensar, o que é que vai ficar? Pois bem, então, nós tivemos esses fatos ocorrendo, e na minha casa foi um barulho, um bah, tá? Um barulho que eu até digo, será que é o Talibã que está... tá? Mas é um baque. Na minha casa, nós não sentimos tremor de terra nenhum. Atrás da minha casa ficam 2 poços da Braskem, tá? Não, foi um baque. E eu disse logo, olha, gente, eu acho que o que houve foi o desabamento do teto de uma caverna, tá? Essa foi minha opinião, tá? Opinião embasada cientificamente. Foi a opinião do Galindo, do Abel Galindo, embasada cientificamente, e quando foi agora, na apresentação do laudo pela CPRM, apareceu a profundidade, tá? Apareceu a profundidade. Gente, isso não foi profundo, como a teoria do neotectonismo, porque as pessoas agora ficam criando esses termos para impressionar o leigo, não é? Quando você fala em neotectonismo, então já dá uma autoridade. Não se explica
pelo neotectonismo que estão querendo explicar porque a energia liberada teria que ser muito maior. E a energia liberada, ela está medida e ela coincide com o ponto onde se encontra a caverna de Saugema. E isso daí, quando acontece essa caverna, quando há uma descida desse teto, o termo técnico que acontece dessa descida do solo é solapamento, professor? Olha, é interessante isso, não é? Você sabe que toda ciência tem sua língua própria. Existe o economês, o biologuês, o geologuês, não é? E por aí vai. Que é a nossa língua de comunicação interna. Porque não é a língua para você estar usando com o leigo, não é, que não entende. Muitas pessoas, então, usam isso, inclusive, como arma. Tá? Em Santana do Ipanema, sabe que sou de Santana do Ipanema? Sim. Nós tínhamos um jornalista, lá um radialista. Ele até fez carreira de sucesso no sul do país. Os discursos dele eram tudo no proparoxítono. Ele sabia que o proparoxítono impressionava. Então, eu me lembro da inauguração de uma ponte lá em Santana do Ipanema, onde ele disse assim, meu pai é que estava inaugurando, né? E ele disse assim, esta é uma obra fifitídica e aloplástica. Nem existe fifitídico, nem existe aloplástica, mas que ele impressionou pelo proparoxítono, ele impressionou. Então as pessoas começam a jogar proparoxítonos ou palavras bonitas do vocabulário do geologuês e o público normalmente não entende, acha muito bonito, aplaude e ainda pede bis, não é? Certo. Então, olha, solapamento faz parte do geologuês. Certo. Tá? E subsidência faz parte do geologuês. Certo. Como eu tenho explicado, eu tenho formação geológica, não é? Formação universitária, de graduação, formação geológica. Claro que há muito tempo, porque eu fiz o curso de História Natural na universidade, que não existe mais hoje, mas era que formava geólogo e biólogo. A gente optava no fim. Então, mas vi uma geologia, era a geologia boa que se fazia na época, e fui um aluno aplicado de geologia. Agora, claro que toda ciência muda muito com o tempo. Na geologia que eu estudei, nós não tínhamos esse termo solapamento. Certo. O termo era subsidência. Que significa o quê, professor? Olha, na prática, solapamento e subsidência, na prática, são quase a mesma coisa. Significa um rebaixamento do terreno, não é? Ou seja, o famoso afundamento. Uma camada, acredito que alta, grossa daquele terreno, começou a ceder. Mas cede para dentro da caverna? Não. O terreno, você tem um terreno num determinado nível, e esse terreno começa a perder altura, que pode ser lentamente e pode ser rapidamente. Certo. E pode ser acelerado. Certo. Tá? Mas subsidência é isso, é o rebaixamento do terreno. A partir do relatório da CPRM, é possível dizer que as casas no Pinheiro correm o risco de desabar? Olhe, você sabe que desde o início, um dos meus compromissos é de não gerar pânico na população. Certo. Não é? Tá. Por exemplo, eu continuo acreditando, talvez seja até acreditando, porque ciência não é crença. Sim. Tá? Mas no caso, talvez seja até acreditando, vontade de que a minha casa não afunde, de certo. Que ela resista. Eu apliquei o princípio da precaução porque é o melhor princípio. Diante das incertezas tantas que foram colocadas, olha, o mais sensato é realmente você sair. Tá? Mas eu continuo nessa crença, quer dizer, nessa torcida, para que a minha casa ela se sustente. Só que no momento, e aí aguardem o próximo mapa. Olha, essa é a recomendação atual. Não temos mais mapa.
A população precisa saber disso. O nosso mapa venceu no dia 30. E do dia 30 para cá, nós não temos nenhum mapa confiável. O que significa este mapa? Que colocava as áreas vermelhas, laranjas, amarelas e livres. Por que não temos mais esse mapa? Porque os dados da CPRM, que foram dados no início para a Defesa Civil, sofreram muita modificação, mas não foi modificação de manipulação, não. Foi modificação por novos dados. Atualizações. Atualizações. Por exemplo, nós não tínhamos ainda os dados impressionantes, que são os dados recém-fornecidos pelo satélite italiano. Tá? Então, esses dados fornecidos pelo satélite italiano, ele vai ajudar a redefinir bastante essa questão de áreas. O que é que o satélite vai nos contar? O satélite já nos contou. Tá? A figura, que é uma figura muito clara apresentada no relatório, mostra no continente, tá, uma espécie de um arco que vai de uma parte da margem da lagoa, no Mutange ali, aí vai até a outra parte. A CPRM acredita que só metade da história está contada ali, que esse arco pode fechar por dentro da lagoa, tá? Mas aguardemos o novo mapa. Esses dados novos, recentes, estão sendo muito bem estudados e vão ser incorporados ao novo mapa. O satélite que já está nos contando, ele está nos contando um arco. Sobre o quê? Sobre a altura desse terreno, sobre a possibilidade de alteração desse terreno, sobre a possibilidade de descida desse terreno. O que o satélite nos diz? Sim, também. Uma coisa que é muito boa para tranquilizar a população e que a gente pode dizer a essa altura, praticamente já consolidada, mesmo no mapa próximo, é que aquela história que desde o início eu tenho conversado com você, gente, eu acho que não é assim, que não vai ser assim, de que o Pinheiro vai desabar por cima do Mutange e de Bebedouro Não, isso está prática. Os dados do satélite mostraram que isso é praticamente impossível. Tá? Então, já podemos dizer com grande margem de certeza que o Pinheiro não vai desabar em cima do Mutange. Não haverá uma descida em direção à lagoa? Não. Se houver, será uma descida para baixo. Me permita a forma equivocada de falar. Era uma descida para cima. Desculpa, a forma equivocadíssima de falar, tá. Mas o que eu quis dizer é tipo, não será um deslizamento. Não, um deslizamento. Tá? Esse deslizamento está praticamente afastado. Com os dados do satélite, agora o que há de dúvida e que vai ser esclarecido nesse novo mapa, e a recomendação é, gente, não se apavore, não é para sair correndo, tá entendendo? O novo mapa vem aí, no máximo, nesses 15 dias, e não tem catástrofe prevista. Pode acontecer, mas não tem catástrofe prevista para esses 15 dias. Um dos pontos levantados de dúvida era se essa influência na parte do solo ainda estaria em movimento. Tá. Então, exemplo, se houve algum tipo de afundamento desse solo, se isso ainda estaria acontecendo. Tá. Olha, que tivemos afundamentos, tá? Isso ninguém há que duvidar. Tanto que eu tenho colocado cientificamente que uma pergunta que tem sido colocada para resolver, foi uma pergunta errada. Será que vai haver subsidência no Pinheiro? Essa é a pergunta errada. Tá? Há subsidência já. A casa próximo da minha casa, a piscina afundou mais de 1 metro. Tá? Há subsidência. A pergunta correta é: essa subsidência vai tender a uma estabilização ou vai ser acelerada? Os primeiros dados da CPRM eram assustadores, antes desses novos cálculos.
porque você deduzia assim, olhe, ela vai ser acelerada e vai ser acelerada 19 vezes, tá? Mas já não é. Certo. Hoje nós temos, inclusive, evidência de tendência à estabilização em alguns pontos, tá? Agora, continua havendo um rebaixamento. Tudo indica que, ao contrário do que pensávamos no início, que esse rebaixamento seria acelerado, tudo indica, ele está diminuindo, muito pouco, mas está diminuindo. Outra tese levantada antes de se confirmar a influência da extração do sal-gema era que os canos, a quantidade de prédios, a quantidade de poços artesianos e canos furados da Casal seriam sim fatores, e alguns até tentavam colocar fatores até importantíssimos para o que estava acontecendo no Pinheiro. O relatório do CPRM trouxe alguma coisa nesse sentido? Rapaz, olhe, até chegarmos ao dia e à hora da divulgação do relatório do CPRM, houve mais coisas entre o céu e a terra do que imagina nossa vangeologia. A decisão praticamente foi tomada depois da meia-noite, tá? Porque havia pressão, inclusive, para que se juntassem os dados da Braskem com os dados da CPRM. Aí, acho que graças a você, porque lembra que eu insisti aqui, gente, se juntarem, na hora, isso significa perda de cientificidade, porque você não pode colocar dados de parte interessada com dados que são que buscam uma neutralidade científica, tá? Então foi resolvido que seria apresentado da CPRM mesmo, não foi acrescentado nenhum dos dados da Braskem, que a Braskem tinha. A Braskem agora, tudo indica que vai recorrer, não é, do CPRM, o que eu acho uma temeridade, porque, olha, submeter uma análise de cientificidade, não há como fugir. Agora, 2 dias antes, você deve ter acompanhado pela imprensa, tá? Apareceu uma página inteira dizendo Braskem justifica caso do Pinheiro pelo neotectonismo, para impressionar, tá? Rapaz, um relatório tão bem feito, aquele geólogo é competente. Ele foi contratado pela Braskem, tá? E gerou um relatório muito bem escrito. Eu mesmo fiquei dizendo, olha gente, eu fui para lá, para audiência pública, fui barrado, é bom registrar isso, tá? Vai conseguir entrar depois, mas com dificuldade. Digo, gente, se for esse o caminho, porque 2 dias antes, a Braskem patrocinou uma reunião no CREA, tá? Para mostrar que não sabia que as cavernas estavam todas seguras e para apresentar esses relatórios dela, tá? Digo, gente, se for esse relatório para lá, tá? Eu sou capaz de fazer análise de cientificidade, porque eu fui treinado, tá? Eu tenho 50 anos de carreira, não é de carreira técnica, é de carreira científica, com uma formação científica e de filosofia da ciência extremamente forte. Então, quando eu li, eu digo, gente, isso aqui, todo mundo, a plateia vai aplaudir e ainda vai pedir bis, tá? Eu detectei logo a fragilidade científica, logo, mas era dificílimo de detectar. Olhe, se você lê direitinho aquele laudo, e se ele tivesse entrado, e se for esse tipo de laudo que vai para a contestação, o resumo é o seguinte, tá? Coitadinha da Braskem. Esse é o resumo, tá?
ela sofreu muito porque o neotectonismo causou um terremoto. Tá? E esse terremoto envergou os tubos da Braskem. A Braskem, coitada, é a grande prejudicada. E você lendo ainda com mais cuidado e cautela, o culpado é o povo. Tá? É esse povo que abriu poço, é esse povo que abriu fossa. Gente, o que é isso? Quanto é que eu vou pagar de indenização da Braskem? Tá? Então, a análise que a CPRM fez, ela é dentro dos critérios científicos da análise que eu fiz aqui com você. Acho que você lembra. Sim. Olha, as hipóteses são essas. Eu elimino essa por isso. Lembra que a gente fez isso? Sim. Aqui? Elimino essa por isso. Elimino essa por isso, fica essa, que é uma hipótese robusta, que é realmente dos poços da Braskem. Tá? Então foi o que a CPRM fez. Um ponto que a CPRM falou antes de apresentar esse relatório foi que em dias de chuva forte, por favor, não esteja no local. Por que essa afirmação? Tá. Essa recomendação, como recomendação, ela continua. Certo. Tá? Porque nós tivemos aberturas de fendas algumas muito maiores, grandes, muito grandes, e a água pode se filtrar, alargar mais e agravar mais ainda o problema. Tá? Então, a recomendação continua. Nós estamos aguardando qual é a precipitação pluviométrica que deve soar o alarme. Tá? No início, a CPRM falava em 60 milímetros, mas depois apertou, quando falou em 30, aí eu me apavorei. Tá? Mas isso foi naquela fase preliminar, dos cálculos preliminares. Mas continua a recomendação. Em caso de chuvas muito fortes, tá? Então é bom que você tenha realmente o seu carro já voltado para a saída, tá? Que você tenha uma mala, alguma coisa, onde você possa colocar coisas de emergência, medicamentos e documentos e alguma coisa desse tipo, e realmente procure se afastar. Com base no que já temos, professor José Geraldo, é possível dizer que é possível acertar as coisas no Pinheiro para que as pessoas retornem às suas casas? Wendel, o problema eu não vejo só no possível refluxo, que já seria um problema, tá? Porque a recomendação é essa. Não aconteceu nada, então voltem, tá? Mas no fluxo também. Como é que vai se dar um fluxo de automóveis, se for, por exemplo, numa madrugada, tá? Naquelas ruas estreitas que estão ali, e que nós não estamos ainda na era de carros que dispensam o motorista. Estamos na época de carro que precisa de gente que tem coração, que tem cabeça e que acelera e que libera adrenalina e que briga e tudo. Como é que vai ser isso, esse fluxo, não é? Você sabe que nessas situações a psicologia ambiental tem mostrado que duas forças entram em ação. Uma é a da colaboração e a outra é a da competição. Só que nesses casos onde a ameaça recai mesmo sobre você, é a competição que predomina, tá? Então, como é que vai ser? Buzinando e sair da frente e seu isso e seu aquilo outro. Sabe como é a situação de trânsito, não é? Então, esse fluxo, ele me preocupa bastante. Eu saí mais, inclusive, por causa do fluxo. Mesmo que não aconteça aqui, eu já tinha em casa as providências, já tinha uma mala com a emergência pronta e tudo. Mas se acontecer isso aqui, gente, isso vai ser uma loucura. Eu não quero ver isso. Mas a minha dúvida, professor, é o seguinte... E a volta ainda pode ser pior. A minha dúvida é a seguinte, exemplo, uma vez constatado que um dos problemas seria um desequilíbrio hidráulico,
É possível reequilibrar essa parte hidráulica para que o Pinheiro possa ser um bairro seguro? Olhe, eu quando fiz a primeira profecia, essa de 45 anos atrás, em cima dos dados científicos que eu tinha, eu não falei em Pinheiro, tá? Tanto que pessoas dizem, você sabia porque comprou sua casa no Pinheiro. Não, eu não sabia nem que a Saugema ia abrir poços que iam afetar o Pinheiro. Eu falo no documento em possibilidade de subsidências, tá? No plural. O que quer dizer que, no caso do Pinheiro, pode ter sido a primeira subsidência. Está entendendo? Olhe, outra norma a qual eu me submeti, que é uma norma de responsabilidade, é a seguinte. Como você tem acompanhado, eu tenho tratado do assunto do ponto de vista científico. Sim. Nem como ambientalista, quer dizer, é o ambientalista José Geraldo. Não, eu fui ambientalista de gritar na rua, de fazer passeata contra a Saugema. Não, eu hoje já, como se diz, tenho uma certa idade. 50 anos depois, né? Que não me permite isso, tá? Eu sou, na realidade, o que é que eu sou? Conquistado, e tá, com muito suor e tudo, é um ecólogo. Eu tenho doutorado em ecologia, e não é por universidade de periferia não, viu? É pela Unicamp. E é um doutorado com laudam, tá? Quer dizer, com distinção e louvor. E tem um pós-doutorado em meio ambiente, também, que é pela Unicamp. Então, eu tive a formação científica na área e hoje, como você é testemunha, as pessoas são testemunhas, eu tenho preferido muito mais ficar na arena do conhecimento científico. Então, hoje não é possível chegar, uma vez a ciência ainda não aponta... No conhecimento, na minha arena, eu fico na minha seara. Certo. Tá? Olha, aquilo que eu disser, que eu afirmar, e afirmar que está cientificamente embasado, podem confiar, tá? É minha área, eu conheço, não estou afirmando que vai acontecer, sempre dentro das probabilidades que a ciência permite atingir. Eu acredito na ciência, tá? E uma prova de que a ciência é confiável é exatamente essa que nós demos aqui. A gente estava conversando, de uma certa maneira, até no programa anterior, que você acabou de citar, você já tinha um relatório de 40 anos atrás. Temos livros que a gente pode falar que dava algum sinal disso. Sim. Na década de 90, inclusive. Antes, muito antes, tá? Então eu não sabia de Pinheiro, comprei minha casa por causa da paisagem, que é belíssima, não é, para as lagoas, tá? E não falei em Pinheiro, eu não falava em Pinheiro, nem falava em uma subsidência e muito menos em solapamento, porque quando eu publiquei no jornal, tá, que aí não andava, o relatório interno não andava, ninguém ligava, eu era um doido, tá entendendo? Então eu publiquei, está publicado no jornal, é uma página inteira, tá, falando nisso. Aí a Saugema me mandou um emissário, não foi o emissário submarino não. Não, né? Não. Ainda bem. Me mandou um emissário, um geólogo, que eu conheço demais, também competente, tá, para que eu desdissesse. E ele me garantiu, olha, rapaz, eu sou geólogo, você está querendo dizer que vai ter solapamento? Aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra solapamento. Eu disse, olha, eu falei que vai ter subsidências, que pode ter subsidências, não é? Então, realmente, nós falamos sobre isso, sobre essa possibilidade e sobre a divulgação que foi dada. Mas você, a última parte da sua pergunta aqui foi... os livros já falavam sobre isso. Você tem o quê? Fernandes Lima? Não. Desculpa. Ivan Fernandes Lima. Ivan Fernandes Lima. Ivan Fernandes Lima, meu amigo do peito, tá? É uma das perdas, assim, intelectuais para Alagoas, imensa. E para meu coração também. Nós nos dávamos muito bem, nos gostávamos muito.
O Ivan Fernandes Lima era conhecido nacionalmente como um dos maiores geomorfólogos do país. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar em Ivan Fernandes Lima foi através do professor Aziz Abissaber, o papa da geomorfologia no Brasil, que ele me disse, olha, me dê notícias do Ivan Fernandes Lima. Os trabalhos do Ivan Fernandes Lima são muito bons. Então eu fui ver. Ivan tinha publicado um livro chamado Maceió, a cidade restinga. Década de 60, no máximo, década de 60. Esse livro esgotou e ficou completamente esgotado. Então, Ivan teve a oportunidade de fazer uma reedição. Esse que o pessoal anda citando hoje, década de 80, é a reedição que eu acompanhei de perto com Ivan. É um livro precioso, porque ele dá a geomorfologia de Maceió, inclusive tridimensional, gente, tá? Aparecendo rua, aparecendo casa, aparecendo tudo tridimensionalmente. E nesse livro, Maceió, a cidade restinga, Ivan fala numa falha geológica. Tá? Então, a gente não sabia que tinha falha geológica. Não sabia por quê. Tá? Porque não estudou filosofia. Tá? Não sabia por quê. Se tivesse estudado geografia de Alagoas, que ele deixou um livro, livro didático, chamado Geografia de Alagoas. Preciosíssimo, sem reedição. Tá? Então, você não, estudou, não é para estudar história, geografia, português, matemática, até não sabia, então não estudou geografia, porque está no livro de Ivan Fernandes Lima. Tá? Então ele detectou uma falha geológica e mostrou onde ficava a falha geológica. Então, se não sabia, era por ignorância optativa, opcional. Tá? Agora, depois, a história das falhas geológicas em Alagoas é interessante, porque Ivan realmente identificou e mostrou uma. Tá? Depois, aí foi descoberto que a posição que ele tinha colocado, ele não dispunha de nada disso que foi usado agora, não. E tinha grande tecnologia. Cabeça. Tá? Tinha uma inclinação que ele tinha dado de forma imprecisa. Não vou dizer incorreto nem errado. Imprecisa. Posteriormente, aí se localizou outra falha geológica. São duas falhas geológicas, não é? Cruzando aqui. E é numa dessas falhas geológicas onde a Braskem cavou as suas minas. Pois bem, professor José Geraldo Marques, ecólogo, é sempre um prazer e eu quero agradecer muito por todas essas informações. Se você agradecer e eu não agradecer, a gente briga. Obrigado a você também pela audiência, esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.